Gente, eu peço mil desculpas. A internet daqui de casa simplesmente desligou e eu achei que vocês estavam travados. Eu fiquei desesperada. Várias famílias. É por isso que eu sempre falo que a gente não pode confiar 100% nas tecnologias. É, Peço desculpas. José, se você puder retomar só um pouquinho de onde a gente parou. tá ótimo. Eu estava falando, né, sobre esse outro estudo que acompanhou mulheres durante 5 anos, né? Esse estudo, Isso. então, ele pegou 4 grupos de mulheres, né, todas que queriam abortar, sendo que em um grupo as mulheres queriam abortar, mas não conseguiram e tiveram a criança. Nos outros 3 grupos elas chegaram a abortar, né? Foram feitas entrevistas, no primeiro ano foram feitas mais, depois foram feitas entrevistas anualmente, e nesse estudo, né, eles concluem, né, que as mulheres que queriam abortar não abortaram, não conseguiram por força da lei nos Estados americanos e tiveram os filhos, apresentavam sintomas de ansiedade e depressão maiores do que as outras mulheres que teriam conseguido o aborto. Então, é um estudo que é muitas vezes utilizado para falar, olha, às vezes a mulher que não quer abortar vai ter consequência psicológica negativa também. Algumas ponderações que são feitas com relação a esse estudo é que, primeiro, ao longo desses 5 anos, a população de mulheres que eles começaram a entrevistar caiu 40%. Então, é como se eles tivessem começado com 1.000 e acabado com 600 mulheres, né? Uhum. Então, isso já é um critério que pode enviesar o resultado final. Os próprios autores colocam isso no estudo, né? Só que, além Uhum. disso, um outro ponto que é muito importante é que um dos sintomas que acometem mulheres, algumas mulheres que realizam o aborto, né, é aquilo que eles chamam de o estresse pós-traumático, né? E no estresse pós-traumático, muitas vezes dos sintomas do estresse pós-traumático é a evasão, a esquiva. A pessoa tenta não falar sobre aquilo. Uhum. Então, as mulheres que abortaram e poderiam ter tido essa sintomatologia poderiam ter parado de participar de entrevistas, né? Pesquisas como, por exemplo, veteranos de guerra que apresentam muitas vezes essa sintomatologia, esse transtorno de estresse pós-traumático, mostram que muitos deles abandonavam pesquisas porque queriam evitar falar sobre aquilo. Uhum. Então, essa é uma outra pesquisa que, embora às vezes seja utilizada, a gente tem que olhar com algum certo cuidado, né? Sim. Em síntese, né, os estudos que afirmam que o aborto não causa dano psicológico, geralmente eles têm uma característica que eles afirmam na realidade que não há como estabelecer um nexo causal, algo muito complexo na psicologia, porque a gente está falando de um ser humano e que inúmeras variáveis influenciam. Só Uhum. que muitos desses estudos mostram sim que mulheres que realizam aborto têm quadros psicoemocionais negativos posteriormente. Eles só falam o seguinte: olha, a gente não tem como falar que foi por causa do aborto. Pode ter sido porque porque já tinha antes, pode ter sido porque é, aconteceu outra coisa na vida da mulher, mas, em síntese, se a gente fosse bem honesto, a gente teria que falar: olha, a gente não tem como estabelecer uma relação causal, mas que existe algo aí, existe. E aí a Uhum. gente entra nos estudos que mostram que existem reações psicológicas negativas a um aborto. Realizou uma revisão sistemática de estudos sobre aborto e saúde mental, publicados de 1995 a 2009. Nesse estudo, o que eles verificaram foram que as mulheres que realizaram um aborto voluntário tiveram 34% a mais de probabilidade de desenvolver transtorno de ansiedade, 37% a mais de probabilidade de desenvolver depressão, 110% a mais de probabilidade de desenvolver abuso de álcool, 220% de probabilidade a mais de desenvolver abuso de maconha e 155% de probabilidade a mais do que mulheres que não realizaram aborto voluntário de ter comportamentos suicidas. Então, isso é uma gama de experiências
que esse estudo traz, né? Uma médica chamada doutora Patrícia Juntas Frantz, que escreveu um capítulo desse livro aqui, depois a gente pode mandar a bibliografia, né? Ela diz que mesmo a literatura favorável ao aborto considera que mulheres portadoras de problemas mentais estão mais propensas a realizar um aborto e que essas também estariam em maior risco de uma piora no quadro psiquiátrico após o mesmo. Esse é um outro fator importante também, né? Um outro estudo que foi feito nos Estados Unidos, grande, acompanhou participantes por mais ou menos 15 anos, né? E chegaram à conclusão de que o aborto voluntário tinha uma associação consistente a um risco 45% maior de problemas de saúde mental no fim da adolescência e início da vida adulta. Esse estudo teve como característica pegar muitas adolescentes, né? Outros estudos, né, mostram que é possível em mulheres que realizam o aborto o desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático, né, que apresenta como sintomatologia pesadelos, revivências, sintomas intrusivos, como memórias angustiantes recorrentes, alteração de humor, estado emocional negativo, insônia, hipervigilância. E algo importante, né, muitas vezes a mulher não vai desenvolver aquilo logo depois do aborto. Existem relatos de mulheres que depois de anos, inclusive quando tem uma gravidez, que chegam ao termo, né, que nasce uma criança, nasce um bebê, que nesse momento começam a aparecer sintomas. Então, tudo isso, né, o que a gente verifica, que eu acho que é importante, né? Sim, existe uma possibilidade significativa de que mulheres que realizam o aborto, possam desenvolver algum tipo de transtorno ou possam apresentar alguma sintomatologia negativa. 2, que essas mulheres, antes mesmo de realizar o aborto, já possam estar num estado de sofrimento ou serem até portadoras de alguma doença mental e que isso pode interferir na sua decisão, né? Uhum. Esses dados são muito interessantes, porque eu escutei muito, assim, questão até de testemunho de pessoas de mulheres que tentaram abortar ou que abortaram, que depois ficaram muito tempo, né, sofrendo com alucinações, com delírios, né, relembrando a data do aborto, o momento do aborto, né, a data do possível nascimento daquela criança e todo ano relembra, só que acaba que fica um dado informal, né, não é pesquisa, né, então isso não é computado de alguma forma, né? E eu estava pensando aqui também a questão do sigilo, né? Entre terapeuta e paciente, né? Entre o consulente, que também preserva esse tipo de informação, né? Sim, com certeza. Uhum. E assim, até acrescentando um pouquinho do que o Zé falou, dentro do transtorno do estresse pós-traumático, né? O DSM-5, que é um código de classificação de doenças, né? Ele traz que o estresse pós-traumático ele pode ser sofrido pela pessoa que vivenciou diretamente ou indiretamente. Ou seja, a família daquela mulher que sofreu aborto também pode desenvolver sintomas do estresse pós-traumático. Para você ver o quanto que é complexo e quanto que se estende toda essa questão do aborto. Embora a sintomatologia, né, de pessoas que sofreram indiretamente o transtorno, elas duram menos do que quem realmente sofreu diretamente, é tão importante perceber que a dor da perda, né, de sofrer o aborto, ela é estendida a várias pessoas, das quais se tenha proximidade, das quais se tenha vínculo, né? Então, tudo isso faz a gente pensar, né, em danos psicológicos, a extensão desses danos, que não é só uma pessoa, mas pode ser estendida ao núcleo familiar todo. Né? Pode ser estendida a todas eles, né? É verdade. E pensando assim, anterior ao aborto, né? Se vocês puderem falar assim de uma forma geral, quais são os motivos assim que fazem com que uma mulher deseje abortar? E qual o papel do psicólogo nisso, né? Sim. Isso é muito importante a gente pensar, né? Porque existe uma pergunta que está de fundo dentro o que leva uma mulher a querer a tomar essa decisão do aborto, né?
é até que ponto uma mulher que toma essa decisão, ela está isenta de interferências emocionais, de pressões, para ela poder ser livremente fazer essa escolha, né? Existe esse famoso bordão, meu corpo, minhas regras. Mas o quanto que essa mulher está sofrendo que enxerga nessa decisão uma única saída, né? E pensar nisso é pensar no nosso papel enquanto psicólogo de ajudar essas mulheres, né, a elas tomarem uma decisão. Então, assim, se a gente pudesse pensar em fatores que levam, né, ao sistema de fatores que levam uma mulher a querer tomar essa decisão, são vários aspectos. Eu vou citar aqui alguns gerais, né, para que a gente possa discutir, para que a gente possa refletir sobre isso. Um que o Zé falou, né, são sintomas, fatores emocionais que antecedem a gravidez. Uma ansiedade, uma depressão, um transtorno de personalidade, né, que é onde aquela mulher ela já vivencia uma situação de conflito e a gravidez vem a potencializar esse conflito, né? Então, é um primeiro fator que pode, sim, levar essa pessoa a querer tomar essa decisão, né? Um outro fator, a gravidez da adolescência, né? Quantas adolescentes que engravidam e, diante do medo da família descobrir, né? Aquela ideia de, minha vida vai acabar, como é que eu vou fazer agora? Eu tenho uma vida pela frente, né? E esse medo aprisiona ela dentro de uma pressão para que ela não consiga enxergar outra saída a não ser realmente querer abortar, né? Um outro ponto também, né, que é um tema de grande discussão, são os fatores econômicos, né? A gravidez, né, ela tem um custo, né? Então, assim, é fralda, é lenço umedecido, é roupinha, é cuidado, né? Então, assim, isso pode encher de medo as mulheres que não têm uma condição, a ponto delas não entenderem que são capazes de manter essa gravidez, né? De achar que não vão dar conta, de achar que não tem possibilidades financeiras e econômicas para isso, né? Sociais, puxa, não tenho um hospital que eu possa, né, dar à luz, não tenho, se eu tiver algum problema, não tenho exames que eu possa fazer. Enfim, são fatores que podem levar nessa vulnerabilidade social a mulher querer tomar essa decisão. E também, por exemplo, a questão do Estado Civil, né? Esse é um tema muito importante, porque dentre os estudos que eu estava lendo, a tendência de mulheres solteiras a querer abortar é maior do que as mulheres casadas, né? Então, isso leva a gente a refletir uma série de questões, ou seja, mulheres que não têm um relacionamento estável, mulheres que têm um relacionamento casual e engravidam numa situação assim, mulheres que têm um relacionamento extraconjugal, né? Situações onde isso gera um conflito na mulher e como é que ela vai poder assumir essa criança, né? Mulheres também que têm uma estabilidade financeira e pensa, puxa, essa criança vai atrapalhar a minha vida, minha estabilidade, minha carreira, né? E tudo isso leva, né, o pensamento de que eu preciso dar um fim, né? Então, são outros fatores que não estão totalmente ligados com a liberdade da mulher em escolher, né? E um outro ponto também que eu coloquei aqui como importante é a violência, né? A violência, principalmente a violência sexual, né, contra as mulheres vítimas de estupro, né? Que também, diante dessa violência, dessa dor, querem querem abortar, querem cometer o aborto, né? Até um dos argumentos que se utiliza é a mulher que sofreu uma violência, a gravidez é mais uma violência. Então ela comete uma outra violência, que é contra o corpo dela, que é abortar, para acabar com a violência sofrida. Então, assim, são uma série de fatores que faz a gente pensar quantos conflitos essa mulher pode estar vivenciando, essa menina pode estar vivenciando, né? A falta de um apoio social, né? Alguém que possa escutá-la, alguém que possa ajudar ela a manter a gravidez e a manter o neném depois. Então, essa falta de apoio, essa falta de atenção psicossocial é um tema muito importante que muitas vezes a mulher, por não ter isso, se vê refém disso tudo ao ponto de acreditar que cometendo aborto vai se ver livre dessas situações. Então, assim, isso é um ponto importante, né? E você vê quanto que são conflitos. E até se a gente pensasse na nossa própria vida, quantas vezes a gente se arrependeu de tomar uma decisão diante da raiva, diante da euforia, e depois pensa, poxa, não devia ter feito isso, né? O quanto que o conflito,
ele atrapalha as nossas decisões. Muito, muita Quando a gente coisa. está emocionalmente abalada, a gente pode tomar decisões que não são as melhores naquele momento. Então, Uhum. pensar nisso faz com que a gente reflita dois pontos. Né? O primeiro é o quanto que o profissional psicólogo pode ajudar essas mulheres, né, a trabalhar essas questões. E o segundo é o quanto que o psicólogo pode pensar em trabalhar para a efetivação de políticas públicas que ajudem essa mulher nesse sentido. Né? Uma vez Aham. lá, um dos argumentos que se utiliza é o aborto é uma questão de saúde pública. Né? E é interessante pensar que se utiliza esse argumento para meio que desvencilhar da religião. O aborto não é uma questão de crendice, é uma questão de saúde. Né? Eu É. concordo. É uma questão de saúde, eu posso dizer uma questão de saúde mental. Por quê? A gente trabalhando na saúde mental, tendo políticas públicas para trabalhar essa mulher antes, durante e depois da gravidez, a gente pode pensar de fato numa redução do aborto. Porque se essa mulher está bem, trabalhando emocionalmente suas questões, se ela tem uma gravidez indesejada que sugere conflito e ela trabalhe com um psicólogo que eticamente vá atendê-lo, né, sem induzir a nada, nem a Uhum. abortar e nem a não abortar, porque o nosso papel de psicólogo não é induzir o paciente a nada. O nosso papel de Sim. psicólogo é ajudar a ele, né, como o Viktor Frankl fala, né, ter um autodistanciamento daquele conflito para poder tomar uma decisão. Então, Uhum. nosso trabalho clínico é assim, né, ele trabalha nessa questão, né? O nosso código de ética profissional, ele fala, né, que o psicólogo é vedado induzir qualquer questão de influência filosófica, religiosa, moral, ideológica. Então, o psicólogo não pode, com o paciente, de forma alguma, induzir a ele. Ele precisa Uhum. trabalhar esses aspectos na clínica, né? Então, assim, isso é muito importante a gente pensar que o psicólogo não é só aquele que está na clínica, é aquele que vai levantar uma bandeira para que na sociedade a gente possa ter políticas de atendimento a essa mulher, né? Porque a questão do aborto, da legalização, tem-se a pensar que ele vai resolver uma série de questões. Mas e as questões emocionais? Como que a gente pode trabalhar para resolver isso? Né? E isso antecede qualquer Uhum. discussão sobre legalizar ou não o aborto, Sim. né? Então, assim, eu fui pesquisar na OMS o que ela fala sobre a legalização do aborto, né? E, assim, um dos argumentos que ela se utiliza é que legalizando o aborto, você reduz o número de abortos. Ela dá exemplo de países de primeiro mundo, na Europa, onde a partir da legalização o índice de aborto diminuiu. E aí eu fui pesquisar o porquê, né? E o que acontece é que as mulheres que querem abortar procuram a rede de saúde e elas são encaminhadas para um profissional psicólogo que vai conversar com elas. E a maioria das mulheres desiste de fazer o aborto. Então, assim, não é a lei, a legalização do aborto que faz o aborto diminuir. É o atendimento psicológico de qualidade que faz as mulheres não quererem abortar e optar por aquela Uhum. vida. Então, assim, é muito importante a gente pensar nisso. Né? O quanto que pensar num atendimento psicológico que vá realmente ajudar aquela mulher a livremente tomar a decisão que ela quiser, né? Porque a gente não pode interferir, mas o quanto que a gente pode ajudar aquela mulher minimamente a entender esses conflitos que ela está vivenciando, né? Uhum. Eu achei um artigo muito interessante, depois até posso compartilhar. Ele fala assim, o título é Decisão de abortar, processo e sentimentos envolvidos, né? Então, ele apontou o seguinte, que mulheres que conversavam com algumas pessoas, né, principalmente com seus familiares, quando queriam abortar, desistiram de abortar. Né? E principalmente as mulheres que tiveram apoio dos seus familiares, depois se arrependeram de ter pensado nisso. Né? Ou seja, o quanto que conversar com alguém é importante, né? As mulheres que têm medo de ser recriminada, discriminada, né? Precisam eu sei que existe, é normal que aconteça esse medo, porque quando a gente engravida dentro de uma estrutura, dentro de uma situação, a gente é ciente de medo, como é que vai ser, né? E agora, né? Como é que é isso? Eu não sei ser mãe, né? Então, assim, Eu a gente vai imagino. aprendendo, né? Então, assim, quanto que conversar com alguém ajuda, ainda mais um profissional psicólogo, ainda mais um profissional que vai ajudar ela
né, a pensar nessas questões, a superar essas questões, né? Então, assim, eu separei algumas falas dessa pesquisa que eu achei muito interessante, de mulheres que desistiram de abortar. Qual o sentimento que elas experimentaram, né? Aí eu vou ler aqui o que elas, na pesquisa, chegaram a essa conclusão, né? Algumas mulheres falaram: achei que era hora de tomar coragem e enfrentar essa situação. Decidimos que a criança não pediu para nascer e resolvemos ter. Meu namorado me apoiou e passou a desejar o filho. Tive muito apoio da minha mãe, irmãs, sogro e amigos. Eu ia assumir o meu filho casado ou não. Você vê que são ideias que levaram essa mulher a se empoderar e tomar uma decisão sobre o corpo dela. Elas são livres realmente, né? Nós temos direitos sexuais, nós temos direitos, mas também temos direito a entender a situação que a gente está vivenciando sem ter essa pressão de tomar essa decisão, né? Dentro dessa pesquisa, assim, continuando, né, ele fala que mais de 4/5 das mulheres que desistiram de abortar se sentiram felizes, né, se sentiram aliviadas por não terem tomado essa decisão, né? Então, o quanto que não abortar também pode ser causa de uma emoção positiva, de uma liberdade, né? Sim. O que tomar essa decisão pode ajudar também uma mulher, né? Eu trouxe todas as respostas também, né, desse estudo. Mulheres que relataram: me senti aliviada porque eu sabia que não era isso que eu queria, não queria abortar. Então, desistir de abortar me deu um alívio, né? Foi como se tivesse tirado um peso de cima de mim. Então, assim, nesse estudo, ele avalia que apenas 4% das mulheres que desistiram de abortar se arrependeram. Então, isso tudo é muito importante a gente pensar, né? E assim, não, pode falar, se queria, se queria falar Não, é alguma porque coisa. essa questão assim da acolhida, né? E isso eu até penso em relação a quem não é da área, né? Quem não é psicólogo, quem não está nessa área, o quanto que é importante também essa acolhida, essa escuta, né? Ser a favor da vida é também ajudar de alguma forma, né? Não é só levantar a bandeira, né? É realmente Exatamente. ajudar, ir lá perguntar: olha, o que está precisando? Por que está sentindo isso? Você quer conversar? Você quer ver o que a gente pode fazer, né? Porque às vezes a gente não consegue ajudar financeiramente, mas essa escuta, essa acolhida, a gente consegue, né? A gente tem que se disponibilizar a fazer esse tipo de coisa também, né? Claro, não, com certeza. A gente tem que ser esse ouvido, né? Qualquer pessoa tem que ser esse ouvido, principalmente as que tem mais vínculo, né? A mulher que também se sente, né? Tá diante de uma gravidez indesejada e ela tem medo, ela precisa entender que ela pode contar com o apoio de pessoas, né? Hoje, embora a nossa rede de atenção seja difícil, né? Seja vulnerável, existe na rede pública locais onde existem psicólogos que possam atender, né? A mulher pode procurar, né? Existe um sigilo profissional, o psicólogo não vai julgar, o psicólogo não vai discriminar, ele vai acolher, né? Esse é o nosso papel, de ser um acolhimento, de pensar nas possibilidades, né? Porque é trabalhar a construção da maternidade, né? Dessa mulher ir se vendo mãe, porque isso é toda uma construção. Ninguém nasce mãe, não é essa coisa romântica, né? Nasce mãe, né? A gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo, o amor ele vai se desenvolvendo. Então, assim, o psicólogo pode ajudar nisso, né? A construção, assim, a manutenção dessa maternidade por uma adoção, por uma posterior adoção também. O psicólogo pode trabalhar essas questões, né? Às vezes a violência sofrida foi tão grande, ela não consegue encarar, mas ela quer manter a gravidez. Ela pode, sim, de fato, manter e dar oportunidade a alguém que deseja ter filhos, né? Então, quantas coisas o psicólogo pode ajudar, além de falar pode abortar, não pode abortar, né? Quantas coisas, nosso papel, nossa profissão, ela é rica, né? A nossa profissão possibilita muito ajudar alguém a se reconciliar com a sua própria história, né? E se surgir uma gravidez indesejada no meio do caminho, como que ela pode atravessar essa situação? Como que ela pode vivenciar essa dor? Como que ela pode descobrir diante dessa imprevisão da vida algo super incrível, que é a vida humana, é um filho, né? Então, assim, quantas coisas o psicólogo pode ajudar, na verdade? Então, assim,
a nossa profissão muito rica, sem puxar sardinha para o nosso lado. Mas, assim, Tá permitido. a gente pode favorecer alguém a reconstruir a sua própria história. Isso é muito bonito, né, na nossa profissão. Uhum. Né? Uma coisa interessante, muito importante que você falou também é a questão da saúde pública, né? De assistente social e psicólogo que atendem de graça, né? Pelo Sim. SUS. E é nosso papel também divulgar que isso existe, né? Ó, tem o CAIS, Exatamente. tem o CAPS, tem todos Exatamente. Tem os o sistemas, CREAS, né? tem o Tem o CRAS, CREAS. tem a saúde mental, que é tem atendimento público, né? A gente tem que trabalhar para o fortalecimento dessas políticas que já existem, né? Já existem. Não levantar outras bandeiras, né? Eu acho que a partir disso a gente pensar o que precisa ser resolvido ainda, né? Mas a partir desse ponto, né, que a nossa profissão realmente pode alcançar, né? Uhum. Já puxando então pro papel do psicólogo mesmo, né? A gente está falando de como o psicólogo pode ajudar anterior à decisão do aborto, né? Mas e a mulher já realizou o aborto, como que o psicólogo pode ajudar nesse pós-aborto, né? Nessa situação posterior? Uhum. Olha, eu acho que tem dois pontos aí, né? O primeiro ponto seria da psicologia enquanto ciência. Ou seja, é muito importante que não haja uma relativização do aborto ou uma normalização do aborto. Ou seja, quando se aceita simplesmente que o aborto é um direito reprodutivo, sexual, e não se olha com cuidado todas as questões psicoemocionais que estão dentro desse contexto, a psicologia pode fechar os olhos para que o aborto, sim, é um problema, ou pode ser tanto um efeito, como pode causar um problema de saúde mental grave. Então, eu acho que essa é a primeira postura da psicologia enquanto ciência, ou seja, está aberta a avaliar a situação do aborto, a realidade do aborto, não simplesmente com o discurso de que, não, a mulher quer abortar, é um direito que ela tem, ponto. A mulher quer abortar, mas o que tem? Por que essa decisão, né? O que está por trás dessa decisão? E quais são as consequências dessa decisão? E aí o psicólogo, na prática, né, ele tem, embora como a Clara disse bem, né, ele não tem que induzir a mulher a nada, mas ele tem que, com ela, dialogar e mostrar toda essa realidade. Uma médica chamada doutora Marta Chupin, né, ela atuou não é brasileira, atuou durante uma parte da vida dela em clínicas de aborto, né? E ela disse, né, duas coisas, né? A primeira é que o que ela recebia de informação para passar para as mulheres era que elas estariam, na realidade, não era tirar a vida de uma pessoa, não era tirar um ser humano, era um aglomerado de células, era algo que fazia parte do corpo dela. Então, a informação que se passava para essas mulheres no momento que elas iam fazer o aborto era uma coisa importante. E a segunda coisa que ela disse, né? Ela disse que muitas mulheres que depois de realizar o aborto procuravam profissionais, na realidade, esses profissionais não conseguiam resolver a situação porque eles não entendiam que o aborto poderia ser a causa do mal-estar psicoemocional, do adoecimento psicoemocional. E é claro, porque se o psicólogo, tanto na sua formação como no dia a dia, recebe a informação que o aborto é meramente um direito e que não há nada antes e nada depois dele, quando uma mulher procura o atendimento, pode ser que esse psicólogo pense uma série de coisas, menos que aquela situação do aborto é a causa. Nem sempre a mulher vai chegar e vai falar, olha, eu abortei, depois que eu abortei eu me senti mal e estou vindo aqui. Não. Às vezes ela vai chegar lá com uma sintomatologia, uma série de angústias, de sentimentos negativos, e ela não vai conseguir verbalizar isso. Mas quando o psicólogo sabe que teve isso no histórico de vida, ele pode considerar. As pesquisas sérias na área, né, que não sejam motivadas por interesses ideológicos e políticos, isso ainda pensando na psicologia enquanto ciência, né, compreender a necessidade da interdisciplinariedade, ou seja, saber que a psicologia ela tem seus limites também, né? E alguns aspectos relacionados ao aborto transcendem o saber psicológico. Quando começa uma vida humana, não vai ser algo que a psicologia vai ter capacidade de responder com clareza.
Então, ela tem que, nesse momento, se valer de outras ciências e de outros saberes e dialogar com eles. Hoje, né, a gente já tem a possibilidade de entender, né, que desde a concepção se começa uma relação. Ou seja, no momento em que há a concepção, existe uma relação desse embrião, desse início de vida com essa mãe. Aquilo que vai acontecendo leva a reações do corpo materno, que leva a respostas do embrião, do feto. Eu lendo um livrinho, depois eu vou apresentar aqui também, ele fala algo muito interessante. Ele mais ou menos cita que o feto, em desenvolvimento, ele vai aprendendo com a mãe. Durante o desenvolvimento do feto, ele vai criando hipóteses sobre o mundo aqui de fora. Então, por exemplo, se uma mãe sofre de subnutrição ou ingere comida industrializada durante o início da gestação, 3 primeiros meses, o feto pode chegar à conclusão de que não haverá oferta de muito mais do que isso, de modo que ele desenvolve o que foi chamado de fenótipo poupador, concebido para fazer o melhor uso possível dos recursos disponíveis. Ou seja, a gente está falando de uma relação dialógica. Talvez o que mais marque a nossa realidade enquanto pessoas é a relação. A gente nasce de uma relação, a gente precisa se relacionar desde a mais tenra idade, né? A gente está falando aqui do desenvolvimento ainda intrauterino, né? Mas a gente já sabe hoje, por exemplo, que quando um bebê nasce, o cérebro dele necessita de afeto e de relacionamento para continuar o desenvolvimento. E que se ele não tiver, algumas áreas do cérebro não se desenvolverão tanto quanto outras. E isso é muito importante. Entender o que é ou quem é a pessoa humana, como ela se constitui. São saberes que às vezes a psicologia não vai conseguir aportar totalmente, mas a filosofia, a antropologia, a neurociência, a bioética vai contribuir, né? Um outro ponto é a atitude do psicólogo, né? E o que ele precisa fazer, né? Primeiro, cuidar para que as suas convicções sobre o aborto não venham a atrapalhar, seja ele a favor ou seja ele contra. Ele precisa ser capaz, principalmente, de quando vir uma mulher em sofrimento, depois de realizar um aborto, acolher. Ter a postura de acolhimento, empática, de não julgamento, de entender que ali há um sofrimento genuíno e que precisa de ajuda. Para além da abordagem psicoterapêutica, né, embora para algumas sintomatologias você vai ter recomendações de uma determinada abordagem, mas o que a gente avalia que seja muito importante é uma sólida relação terapêutica de acolhimento, escuta, não julgamento e contribuindo para que aquela mulher possa olhar todo o acontecimento e ressignificá-lo também. Isso é muito interessante, é muito bonito. Se vocês puderem falar agora um pouquinho das consequências que uma gravidez, que a gente falou disso, né? Uma das coisas que podem gerar essa decisão de abortar é a gravidez não planejada, né? Então, quais são as possíveis consequências que essa gravidez não planejada podem causar nessa mulher, né? Eu acho que é importante, nesse caso, né, a gente levar em consideração o contexto que muitas vezes essa gravidez não planejada ou indesejada vai se dar, né? E quando eu falo do contexto é que uma gravidez indesejada dentro de uma situação de violência sexual ou de uma violência sexual que não seja um estupro, mas que seja um relacionamento abusivo ainda que dentro de um casamento, de uma relação estável, mas que infelizmente se manifeste de maneira abusiva, vai trazer algumas consequências, né? Enquanto que uma gravidez indesejada porque houve um relacionamento casual pode trazer outras consequências, né? O que geralmente a gente vê é que a mulher, quando ela se depara com uma gravidez indesejada, ela tem medo, ela sente ansiedade, nasce uma série de preocupações que podem estar vinculadas aos mais diversos contextos. Por exemplo, não queria ter um filho no momento porque eu estou numa etapa da vida em que eu queria me desenvolver profissionalmente. Eu não queria ter um filho no momento porque a pessoa de quem eu engravidei não é a pessoa com quem eu quero estar, não é a pessoa com quem eu quero manter um vínculo. Porque quando um filho nasce, você estabelece um vínculo com o outro para sempre, né? Sim. Então, na minha prática, né,
muitas vezes o que eu vejo é que as mulheres que descobriram uma gravidez e não estavam planejando, não estavam desejando essa gravidez, elas expressam inicialmente essa experiência de medo e insegurança. O que pode se modificar, dependendo da capacidade da mulher de enfrentamento, né, daquelas capacidades que ela mesma tem para enfrentar essas experiências de medo e insegurança, mas também o suporte familiar, o suporte do pai da criança, né, isso é muito importante, né, ou seja, existe uma consideração que a gente tem que sempre trazer de que o papel do homem, nesse caso, né, é extremamente importante no sentido de dar suporte a essa mãe. Né? Quando não há suporte, é muito mais favorável que se desenvolva a ideia de interromper a gravidez, de realizar um aborto. Quando há esse suporte, você traz para essa mulher, né, que experiencia uma série de coisas ali, uma maior segurança. Né? Isso tanto por parte do pai, mas a família extensa também, né? Muitas vezes eu escutei uma mulher falar, olha, quando eu soube que que eu estava grávida, eu pensei em abortar. Mas depois eu conversei com meu irmão, conversei com a minha mãe, conversei com meu tio, conversei com alguém da família que falou, não, a gente vai te dar suporte. E aí, nesse momento, tem esse suporte a uma reconsideração dessa decisão, né? Uhum. É claro que a gente tem que levar em consideração também, né, que toda a gravidez, né, ela se dá em contexto social, né, psicológico e todas as questões hormonais, né, que também vão se relacionar e que geram uma série de vivências emocionais. Então, isso também ele tem que ser considerado sempre que a gente está falando de gravidez. Uhum. E até relacionado a isso, é muito comum a gente escutar mulheres que pensaram no aborto, a questão de não conseguir amar o bebê, né, que está dentro da barriga. Uhum, Como que o uhum. psicólogo pode também ajudar essa mulher que diz isso, né, que não consegue amar essa criança, essa bebê, por diversos motivos, né? Uhum, claro. Eu acho que um ponto importante é sempre considerar o histórico de saúde mental da mulher. Ou seja, entender, como a gente disse lá atrás, né, que existe a possibilidade de que o aborto ocorra, ou o desejo de abortar, ocorra dentro de uma situação onde já existe algum tipo de problema no campo da saúde mental. Então, saber esse histórico é importante. A gente sabe hoje que a depressão pós-parto, na realidade, 50% dos casos se iniciam antes do parto. Ou seja, você já tem uma sintomatologia ali. E nesse sentido, quando você entende isso, você tem que tanto prestar o devido acompanhamento psicológico, né, como muitas vezes também encaminhar a mulher para um acompanhamento psiquiátrico, com a utilização de medicamentos que vão ajudá-la nesse momento a lidar com isso. É importante também compreender as crenças daquela mulher sobre o bebê. Ou seja, o que ela pensa sobre esse bebê, né? Quais são as crenças que estão associadas a ele, né? Segundo a teoria cognitiva, né, o que pensamos influencia no que sentimos. Então, quando ela se aproxima dessa gestação com uma série de crenças, isso pode contribuir para que ela não consiga amar esse bebê. Tomar conhecimento dessas crenças é importante porque às vezes existe uma ambivalência. Não é que quando a mulher diz eu não consigo amar o meu bebê, não consigo gostar do meu bebê, não é que ela não queira. Às vezes ali existe uma ambivalência de que ela deseja, ela gostaria, mas ela não consegue. E por quê? Porque podem existir ali uma série de crenças que se manifestam de uma maneira muito automática e que acabam levando a essa experiência sentimental negativa com relação a esse bebê. Às vezes o bebê representa a perda da atenção do marido, né? Às vezes significa perder toda a atenção, porque vai toda pro bebê, né? E o bebê vai atrapalhar essa relação que já existia, né? Então pode ser que a mulher esteja relacionando o bebê com isso, né? Com alguma perda. Sim, sim. Também, e isso
a gente tem que investigar, né, quando a gente vai abordar, saber do histórico da relação dessa mulher com as figuras principais de cuidado, com o pai, com a mãe, saber como no histórico de vida dessa mulher se estabeleceram esses relacionamentos. Se houve, por exemplo, algum tipo de rejeição, se houve algum tipo de abandono, às vezes isso pode acabar se repetindo. São situações que foram vivenciadas por essa mulher ao longo do seu desenvolvimento e que acabam entrando num padrão e se repetindo numa nova etapa da vida dela, né? A etapa da vida dela agora, que seria como mãe, né? Uhum. Encaminhando já para o final, infelizmente, se alguém já quiser deixando uma pergunta aí, antes da gente terminar, podem colocar aí que a gente tenta. Então, para finalizar, José e Clara, por que não abortar? Então, por que não abortar? E uma outra situação, né? Já abortei, e agora? Essas duas situações, né? Se vocês conseguem analisar aí pra gente. Claro. Bom, como a Clara já falou, né, o psicólogo, na prática dele, ele não deve, né, induzir a mulher. Ou seja, ele não deve falar, você não vai abortar ou você vai abortar. Ele deve mostrar toda essa gama complexa dessa realidade que envolve o aborto. Ele deve ser capaz também de avaliar se existe algum transtorno mental ou alguma situação psicoemocional que possa estar interferindo significativamente nessa decisão e aí sim intervir no sentido das técnicas terapêuticas. Isso é o papel principal do psicólogo, né? Ele deve ajudar a ponderar as opções e, inclusive, embora o Conselho Federal, como a gente disse, se manifeste a favor da descriminalização e da legalização, os conselhos regionais de psicologia, alguns deles fizeram orientações para os profissionais, né? Eles dizem lá que o psicólogo deve apresentar todas as opções, falar sobre a possibilidade da adoção, ou seja, a mulher tem que ter em vista isso. É claro, né, que aí entra num limite que a gente não tem como controlar o comportamento de uma pessoa, né? A nível de saúde mental, né? Fazendo uma comparação, quantas vezes a gente se depara com pessoas que, infelizmente, mesmo tendo acompanhamento, vão se suicidar. Então, em última análise, esse bem que nós recebemos, que é a liberdade, a gente não tem como tirar ou intervir. Mas é claro que o psicólogo ele pode contribuir muito para que essa mulher avalie de maneira mais completa toda a situação e isso tem um peso significativo na decisão dela. A gente sabe tanto, por exemplo, quando eu lembro de uma história que eu li num livro chamado Eu Sobrevivi a um Aborto. Em espanhol, não tem em português, mas foram 4 mulheres que as mães tentaram abortar, mas não conseguiram. O aborto deu errado e elas vieram a nascer. Depois elas contam, já crescidas, essa experiência, né? E uma das mulheres, ela diz que a mãe, ela foi na clínica para realizar o aborto. Na clínica nos Estados Unidos, passaram para ela aquela informação que muitas vezes a gente lê, né? De que era um amontoado de células, ou de que não era uma vida, e houve um erro na data da concepção, quando passaram e eles escolheram um método abortivo, que era a utilização de um medicamento, acho que até a doutora que falou ontem disse, né, que queima, né, o feto. Eles utilizaram esse medicamento, só que a fase gestacional já estava mais avançada e ao invés de levar à morte, né, a criança nasceu, a menina nasceu na clínica. E o relato é que quando a criança nasceu e começou a chorar, não só a mãe entrou em estado de choque, porque tinham dito para ela que não era uma vida, mas as outras mães que estavam na clínica ficaram desesperadas, porque era uma informação que passavam para elas. Nossa, caramba. Então,
E isso é muito importante. Que informação essa mulher que vai abortar recebe? Ela deveria receber a informação completa. Sim. Sensatamente, ela deveria saber que tem pessoas que falam que é um amontoado de célula e tem pessoas que falam que é uma vida humana, desde a concepção. Uhum. Ela tem que saber dessas duas realidades. Quando eu privo uma mulher de saber essas duas realidades, eu estou fazendo uma opção que pode estar enviesada, que pode estar marcada por uma ideologia. Eu uso ideologia aqui no sentido de Viktor Frankl, né, que a Clara já citou, que é um psiquiatra austríaco que fundou uma linha terapêutica chamada logoterapia e análise existencial, e que ele fala que a ideologia é sempre um recorte da realidade que se afirma como um todo. Ou seja, eu pego uma pequena parte da realidade e falo, isso é a realidade como um todo. Uhum. Eu tinha um professor na faculdade que dizia, nós somos um ratinho branco de laboratório, mas nós não somos somente um ratinho branco de laboratório. Então, é claro que um feto em desenvolvimento é um conjunto de células, mas é só isso? Será que essa é a única visão? Será que essa é a única? E muitas vezes se priva uma mulher que está diante da situação de aborto desse conhecimento. É. E aí, eu Um acho ser que... adulto é um conjunto de células, por exemplo, né? Exatamente. E a segunda pergunta, né? Então, por que não abortar? E já abortei, e agora, né? Ainda na situação de por que não abortar, só voltando um pouquinho, né? Porque é outra coisa que eu me lembrei aqui. Muitas vezes, né? Se fala, e a gente não deve ignorar isso, de que não abortar vai levar a mulher a um grande sofrimento. E, de fato, a gente não pode ser insensível. Imaginar que uma mulher pode sofrer uma violência sexual e engravidar não quer dizer que aquela situação não vai ser sofrida. Sim, vai ser Sim. muito sofrida, provavelmente. Ver uma mulher que já tem 3 ou 4 filhos e engravidou e ver esses filhos passando fome e pensa, bom, mas o meu outro filho que vai nascer vai passar fome também, não é uma situação que não envolva um grande e significativo sofrimento. E embora isso não seja a grande quantidade das situações de aborto, isso não é o que marca as situações de aborto, pode ser que algumas situações sejam caracterizadas por essa experiência da mulher, né? Aí eu lembro de uma passagem da vida do Viktor Frankl que eu acho que ajuda muito. Viktor Frankl ficou preso em campos de concentração durante mais ou menos 4 anos. Ele era judeu e a família dele foi toda presa também. A esposa, o pai e a mãe. A esposa, inclusive, foi forçada a abortar porque eles tinham engravidado, mas devido a serem judeus e a Áustria estava sendo invadida pelos nazistas, né? Então ela foi obrigada a abortar. Quando ele ficou no campo de concentração, como ele era médico, né, ele conseguiu um papel ali de ter que atuar como médico no campo de concentração. Ele tinha acesso com isso a alguns medicamentos, né, e dentro do campo de concentração, em um momento, ele encontrou o pai dele. O pai dele já estava muito doente, tinha contraído uma doença lá e não tinha jeito. Sem nenhum tipo de suporte, ele iria morrer. E aí ele pegou, tinha um medicamento, né? Aplicou no pai para que pudesse aliviar aquele sofrimento naquele momento. E o pai morreu junto dele, né? Um dia, numa entrevista, né? Falaram dessa história para ele, né? Ele confirmou. E aí perguntaram, se você tivesse a possibilidade de não ir para o campo de concentração e não passar por isso, você teria escolhido não ir? E aí Viktor Frankl falou, não, eu iria. Porque no último momento de vida do meu pai, eu pude aliviar o sofrimento dele. Eu pude acompanhá-lo naquele sofrimento. E talvez isso seja um pouco avesso à ideia da modernidade ou dessa nossa pós-modernidade de fuga completa do sofrimento. E é claro, ninguém está aqui falando que as mulheres têm que sofrer,
mas entender que é possível mesmo no sofrimento encontrar um sentido, quando se encontra um valor. Uhum. E aí eu acho que é algo que, embora não vá se aplicar a todos os casos, não pode ser retirado e ignorado. Sim, uma mulher vai sofrer, e eu tenho certeza que muitas mulheres que optaram por não abortar sofreram. Mas será que elas não encontraram um sentido também? Um sentido que valesse a pena sofrer? Isso é uma questão, né? Uhum. Mas para aquelas mulheres que já praticaram um aborto, né, o que a gente tem que fazer é acolher. Acolher, não julgar, ajudar a vivenciar o luto, pensar também no poder do perdão, né, na capacidade de se perdoar. E, inclusive, alguns utilizam a técnica da mulher pedir perdão ao próprio filho. Ou seja, pedir perdão àquele filho que ela abortou, né? Passa também por aceitar essa pessoa que acabou sendo abortada como seu filho. E caso exista, não é forçar a mulher, mas caso exista uma espiritualidade, também avaliar o quanto que as experiências espirituais, que podem se manifestar numa determinada religiosidade, né, podem contribuir para que essa mulher desenvolva habilidades e supere aquela situação. Hoje em dia a gente tem muitas pesquisas que mostram como que a espiritualidade, e aí pode ser, existem pesquisas falando das diversas, né, mas como que essas espiritualidades têm um efeito positivo na saúde mental. Então isso também tem que ser, dentro desse contexto todo, pensado para que essa mulher que abortou e que venha a vivenciar uma série de aspectos psicoemocionais negativos possa ter um atendimento adequado. Uhum. Isso é muito interessante, muito legal saber disso, né? E que tem jeito, né? De qualquer forma, tem jeito, né? A gente só precisa Sim, encontrar, né? Com sim, quais serão esses meios, né? sim. E, e até assim, fechando essas 3 lives que nós tivemos, né, sobre aborto, é muito interessante pensar que a gente teve argumentos científicos, né? Para defender a vida, para defender essa causa, e que muitas Uhum, vezes as pessoas argumentam que a gente está se baseando somente no argumento religioso, né? E não é uhum, verdade, né? A igreja sim, sim nos diz o que a gente tem que acreditar, no que a gente deve seguir, mas a gente se baseia também na ciência, né? A ciência está aí para nos ajudar também nisso, né? Isso é muito legal uhum, pensar. sim, sim, com certeza, né? É. A, a fé e a razão são duas asas, como dizia São João Paulo II, né? Que vão em busca da verdade. Então, eu acho que quando a gente seriamente se dedica a buscar, a gente vai vendo que existe essa realidade da pessoa humana e que isso, de certa forma, emana uma série de coisas daí, né? Então, Uhum. e que é importantíssimo o respeito a essa dignidade, né? Uhum. Não sei se alguém tem alguma pergunta, se quiserem mandar, já podem mandar aí, que eu leio. E também eu queria falar assim, a questão da igreja, né, que tanto luta, né, por essa causa, e que é muito importante a gente também conhecer, muito além da ciência, né, conhecer o que a nossa igreja diz, né. Como estamos aqui no Uhum. meio católico, né, uma página católica, é importante também dizer, né, qual é o posicionamento da igreja. A gente poderia até colocar uma quarta live, né, para falar sobre a posição da igreja e os argumentos que a igreja tem, né? Mas não foi o objetivo agora. Mas isso também é muito importante, né, para a gente não difundir ideias que não são verdadeiras, né? Propagar fake news, né, em relação à igreja. E eu queria até indicar, assim, com relação a isso, um livro que eu gosto muito, que é O que a Igreja Ensina Sobre. É do padre Mário Coelho, é esse aqui, ó. E para quem quiser, né, começar a estudar, aprofundar na posição da igreja sobre isso, esse livro é muito legal, porque ele fala do aborto, mas ele também fala de outras questões, né? Engenharia genética, manipulação de célula-tronco.
E ele explica, né, com base em que a igreja tem esses posicionamentos, né? E é muito legal a gente conhecer, é importante, né? A gente ter esse conhecimento também, né? Claro. Vocês falaram de um livro, se vocês quiserem indicar agora também. Ah, sim. Esse aqui que é mais direcionado para as questões do aborto, né? Precisamos falar sobre o aborto, é quase o título do conjunto de lives, né? É um livro muito bom, é um livro que, principalmente na parte de saúde mental, faz uma citação muito honesta das pesquisas, tanto que falam que não tem consequência, como as que têm consequência, mas também fazendo uma avaliação de ambas as pesquisas. Então, acho que é super útil, me ajudou muito até a procurar essas pesquisas e tendo acesso. E um outro livrinho que não é diretamente sobre o aborto, mas que fala muito sobre o desenvolvimento da criança, né, que é esse aqui, Porque o Amor é Importante. É um livro legal. que vai falando do desenvolvimento da criança, mas principalmente desde o início do período gestacional até os primeiros anos de vida e como que a relação é essencial para a construção da pessoa, né? Fiquei interessada nesse aí. Bom, José e Clara, quero agradecer muito novamente, né, a disponibilidade de vocês. Vocês agregaram muito essa discussão. Muito, 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 muito obrigada. Clareou bastante coisa. Né? Agora acho que a gente pode aprofundar, eu considero essas lives como um pontapé para a gente aprofundar ainda mais, né, nesse assunto, ainda mais nesse tempo de discussões, né, decisão do STF, tudo isso a gente tem que estar antenado, né? Então, muito obrigada pela disponibilidade de vocês e muito obrigada também quem assistiu, quem estava aí comentando, quem participou. Agradeço a todos. Eu quero agradecer também, né? Vocês viram que eu saí e voltei várias vezes, né? Vocês viram inicialmente o motivo, né, para isso. Mas agradecer mesmo a oportunidade, né, de mostrar o quanto que a psicologia pode contribuir, né? O quanto que ela é rica, né, em outros fatores que não legalizar ou não legalizar, a discussão talvez muito mais extensa do que isso, né? O que a gente pode trazer, né, enquanto ciência. Agradecer a oportunidade, né, da oficina estar aqui, tantos anos aí de caminhada, né, juntos, né, e essa oportunidade de a gente poder estar falando aqui, né, e eu estava até conversando com o Zé, preparando isso, né, quanto que seria, talvez, jogando aí para vocês, dando trabalho para vocês, né, importante também um filósofo falar sobre a vida, sobre a liberdade, sobre esses fatores que eu acho interessante, e um matemático para falar dessas estatísticas aí, desses estudos que às vezes chegam resultados que às vezes a gente não entende muito bem, né? Eu não entendo de estatística, mas acho que seria interessante. Eu gostaria de saber um pouco mais, né? Gente, os meus comentários, eles simplesmente travaram. Eu não sabia que estavam mandando coisa. Eu vou ler algumas perguntinhas aqui. Gente, desculpa. Olha, é a primeira vez que eu faço de live, eu não sei essa coisa de pergunta. Sei que vai subindo um monte de coisa. Mas, o meu parou de subir. Eu falei assim, ninguém deve ter pergunta nenhuma, né? Só que eu fui ver que deu antes. Eu vou ler uma aqui, ó, da Jéssica. Vou retomar uma pergunta. Como abordar acolher a mulher que de início não aceita ajuda e que deseja abortar? Então, é uma mulher que de início não quer ajuda, né? Mas quer abortar. Como a gente pode acolher essa mulher? Bom, complexo no sentido de que se essa mulher não chega até um psicólogo, né, eu acho que é difícil esse psicólogo poder fazer toda essa reflexão com ela, né. O que eu acho é que inicialmente seria necessário que houvesse uma melhor divulgação e não tão enviesada sobre a temática do aborto, né. Ou seja, assim como a gente tem o pessoal lá com a bandeira aborto sim, aborto sim, aborto sim, e falando cientificamente ou entre aspas, com uma pretensa ciência de que o aborto é seguro emocionalmente para uma mulher e tudo mais, a gente tem que ter também evidência. Estou adicionando aqui o José de novo. O Instagram expulsou a gente passou do tempo. Mas como eu estava falando, né?
Ou seja, ter a informação completa. Ou seja, se você sabe que... dá um exemplo bobo. Mas se você sabe que comer hambúrguer todo dia pode te levar a desenvolver uma série de doenças, você vai começar a pensar se vai comer ou não, mesmo que você tenha um desejo irresistível por hambúrguer. Agora, se a grande mídia e as informações falam que, na realidade, comer hambúrguer não vai causar nada e que é muito bom e que você deve aproveitar e vivenciar isso, você não vai questionar quando tiver vontade de comer hambúrguer. E quando vierem as consequências, colesterol alto, obesidade ou outras coisas, aí você vai falar, caramba, agora... Então, assim, eu acho que com relação à questão do aborto, né, infelizmente a gente não tem essa ampla divulgação dos dois lados, né? A gente tem um lado só falando muitas vezes, falando às vezes de maneira até muito enviesada, ideologizada, e aí é claro que uma mulher pode, diante disso, falar, não preciso de ajuda, isso é um direito meu, isso já está claro, não tem ninguém falando que isso possa dar algum problema. E eu não estou nem entrando aí nas questões sobre a vida humana, né? Estou falando em termos somente psicológicos mesmo. Então, mais informação. E eu acho também, né, que aí, hoje no Brasil, o aborto, ele se tem essa discussão da legalização e descriminalização, né, em dos casos, né, eu acho que mesmo, mesmo naqueles casos em que a mulher quer abortar, por exemplo, nos casos de violência, né, ou nos casos de anencefalia, né, seria extremamente necessário que haja o acompanhamento do psicólogo desde o início. Ou seja, mesmo nesse caso. Porque eu acho que quando você coloca que isso é um aspecto importante, você permite que essas mulheres tenham acesso a conhecimento e possam refletir de maneira mais ampla sobre uma decisão que não é uma mera decisão. O que me incomoda muito hoje é que falam, que parece, o que se mostra na grande mídia, é que o aborto é uma mera decisão. Como eu escolho com que roupa eu vou sair, que vestir, e não é isso. Não é isso. Tem consequências sérias. A gente falou algumas coisas. E então eu acho que é isso, né? Quanto mais a gente tiver uma cultura que reflita mais sobre isso, mais essas mulheres vão ter contato e mais elas vão ser, talvez, incentivadas, ainda que indiretamente, a buscar um apoio. Eu já tive casos de mulheres que queriam, mas mesmo assim eu indiquei, vai no psicólogo, conversa. Conversa primeiro, porque... Ou conversa com alguém da sua família, mas conversa. A gente brinca, a gente sempre fala que quando uma pessoa pensa em se suicidar, a gente tem que conversar com essa pessoa. Então, aí falando de outra história da vida do Viktor Frankl, né? Ele tem muita história, então a gente pode falar, né? Uma vez ligou uma mulher para ele às 3 horas da manhã, falando que queria se matar. E ele atendeu o telefone e ficou 2 horas com a mulher, né? E ao final do telefonema a mulher falou, olha, você não me deu nenhuma razão para que eu não me mate, mas só o fato de uma pessoa ficar 2 horas com outra às 3 horas da manhã já é o suficiente para eu ver que existe algum sentido na vida. Então, assim... Sim, é verdade. Tem uma outra pergunta aqui que também achei muito interessante, ó, da Carmelita. Quais os impactos psicológicos em uma criança que sobreviveu a uma tentativa de aborto? Bom, a gente tem que avaliar desde, por exemplo, impactos que possam ser a nível neurológico e vão trazer consequências psicológicas, comportamentais, né? Ou seja, por exemplo, a história dessas mulheres que eu falei do livro, né? Eu sobrevivi a um aborto, né? Algumas delas tiveram sequelas a nível físico, né? De desenvolvimento psicomotor. Então, isso é um ponto, ou seja, o aborto mesmo causou. O outro é como que as interações dessa criança após o nascimento com as suas figuras de cuidado, com essa mãe, com outros familiares vão se dar.
É claro, se essas relações forem ruins, de negligência, violência, as consequências não vão ser somente por causa de uma tentativa de aborto, mas porque se estabeleceu uma relação negativa, né? Uhum. Embora, é claro, uma gravidez indesejada que vai gerar tensão, que vai gerar ansiedade na mãe, existe essa relação que eu disse desde o início. Mas essa relação, embora influencie, não determina. Existe sempre uma janela que a gente possui para que essa relação mãe-bebê possa ser melhorada. Ou seja, eu não desejei meu filho durante a gravidez, mas por algum motivo eu fui até o final e o meu filho nasceu. Isso quer dizer que meu filho vai ter problema psicológico? Não. Como é que vai ser essa relação posteriormente? Uhum. Como é que foi trabalhado esse vínculo? Então, se o aborto deixou sequelas a nível neurofisiológico, sim, você pode ter problemas psicomotores, regulação emocional, em que semana da gestação se deu o aborto, então, se é um parto prematuro, né, a criança nasceu mais prematuramente, tudo isso pode trazer consequências. A outra é como que essa relação se estabelece posteriormente, né? Então, são as duas coisas que a gente pode avaliar, né? Uhum. Teve uma pergunta aqui do Gabriel, e ele perguntou em relação aos casos de estupro, e em que é uma situação muito difícil das mulheres gerarem o feto, né, porque vai lembrar ela a violência que ela sofreu e às vezes até a vergonha, né, dela falar sobre isso, né, que passou por uma situação de abuso. Então, como Sim. a gente pode abordar essa mulher, né? Sim, sim. Olha, como eu disse, né, é sempre importante acolher, é sempre importante escutar e, independente, ainda que se considere de fato que é uma situação de violência e que isso deixa marcas, a situação de violência é uma coisa e a gravidez é outra, né? O que pode existir nesse momento, né, é que as duas coisas se misturam como se fosse uma mesma realidade. Mas são fatos diferentes, né? Uma mulher poderia ter sofrido um estupro e não engravidado, isso ia deixar uma marca. Agora, ela sofreu um estupro, isso vai deixar uma marca, ela vai precisar de ajuda para lidar com isso, e essa criança que foi gerada é um outro aspecto. Uma mulher pode ser capaz de desenvolver habilidades de enfrentamento e, inclusive, ressignificar essa situação e compreender, como a gente tem relatos, né, de que mesmo sendo fruto de uma violência, tendo ocorrido numa violência, aquela criança em si não é uma violência. Agora, tudo isso só vai acontecer no momento em que essa mulher tiver uma escuta, tiver um acolhimento e conseguir, a partir disso, pouco a pouco, separar essas duas experiências, observá-las de maneira mais distante, né? Entendendo que, enquanto uma pode ter um valor extremamente negativo, outra pode ter um valor significativamente positivo. É interessante pensar também que o ato de abortar não vai apagar essa violência que ela sofreu, né? Os traumas Sim. que vieram disso. Então, realmente não é uma solução para resolver esses problemas, né? Colocar uma violência em cima de outra violência, né? Sim. E poderia potencializar até os efeitos negativos dessa violência. Às vezes se fala que o aborto vai trazer um alívio, mas não necessariamente esse alívio não vem acompanhado de outras reações negativas. Às vezes o que se tem nas pesquisas é uma ambivalência. A mulher sente até um alívio, mas ela sente uma série de outras emoções negativas também. E uma última pergunta aqui do Yuri, que é muito importante também. Calma aí que eu vou encontrar aqui. Como as pessoas, principalmente os homens, devem reagir diante da afirmativa? Você não é homem, não pode opinar. Isso é muito comum, né? Isso é uma quase falácia, né?
ou seja, no sentido de que dizer para uma pessoa que ela não experimenta algo significa que ela não pode opinar sobre algo. Se fosse isso, a gente nunca poderia ter médicos obstetras, né? A gente não poderia ter médicos ginecologistas, né? ginecologistas, a gente não poderia ter uma série de coisas. Ou seja, uma coisa são os dados científicos que a gente pode obter, que independe disso. Outras coisas são as aproximações filosóficas e éticas que a gente pode fazer, que independe disso. A outra coisa é a postura empática, que aí sim. Ou seja, um homem tem que desenvolver a capacidade, e isso passa por toda uma construção de fato, com alguns aspectos culturais, embora não só isso, não é tudo socialmente construído, mas de compreender melhor as vivências de uma mulher. Compreender como que uma mulher na gravidez pode passar por uma enxurrada de vivências emocionais. Compreender que uma mulher na gravidez, por exemplo, deixa cair as coisas e que não é proposital. Que ela tem uma questão psicomotora e as coisas caem e o homem tem que pegar. Mas tirando a brincadeira, né? Não sei de onde ele tirou isso. Ou seja, a gente não pode entrar nessa construção que na realidade não é real, né? Ou seja, uma série de coisas a gente não experimenta, mas a gente é capaz de pontuar, de falar. É claro que quanto mais um homem for sensível a essa realidade da mulher, quanto mais ele se aproximar disso, mais ele vai ter possibilidade de empatizar, de acolher, de conseguir sintonizar com ela e assim intervir de alguma maneira positiva para o bem-estar dessa mulher. Mas o fato dele não vivenciar não o retira da possibilidade de estar falando sobre o assunto. Jamais, né? E, inclusive, o papel dele também de ser a favor do cuidado paterno, né? De falar do quanto o homem é importante nisso, né? Ser a favor da vida e falar que o homem deve prestar o auxílio àquela mulher, né? Sim. E isso entra em casos mais complexos, de quando o homem não quer abortar. Ou seja, o homem gostaria daquele filho. Então, assim, que são situações que acontecem. Sim. E aí, acho que o campo do direito deve estar rico de reflexões sobre isso já, né? De problemas para estudar. Mas é outra consideração, né? Eu acho que já foram todas as perguntas. Agora foi, pessoal. Não precisa brigar comigo. Então, mais uma vez agora, para fechar mesmo, muito obrigada, Clara. Muito obrigada, José. Vocês foram ótimos, muito esclarecedores. Tenho certeza que o pessoal gostou muito aí, ó. Estão batendo palminha, agradecendo. Então, muito obrigada. E a gente se encontra por aí, né? Na quarentena não, mas quem sabe futuramente esse encontro, oficina de valores e MDC volte a acontecer, né? Com certeza. Muito obrigado pelo convite. Né? Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite e até a próxima. Até.